CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudo. Perdoe-nos aí o atraso, problemas técnicos. Tiago, liga esse ar aqui, por favor. Estamos iniciando, então, os nossos estudos em torno do livro Problema do Ser e do Destino. Que Deus nos abençoe. Vamos ler o Evangelho e fazer a prece. Capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. O item 8. Uma realeza terrestre. Quem melhor do que eu pôde compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo? O orgulho foi a minha perdição na terra. Quem, pois, poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam, se eu não compreendia? O que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, a realeza não me seguiu até o túmulo. Rainha era eu entre os homens. Rainha eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando em lugar de ser recebida como soberana, eu vi acima de mim, mais bem acima, homens que eu considerava insignificantes e que desprezava, porque não tinha sangue nobre. Oh, nesse momento compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se buscam com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar no reino dos céus, é preciso abnegação, humildade, caridade em toda a sua perfeita prática e benevolência para todos. Não se pergunta o que fomos, qual a posição que ocupamos, mas o bem que fizemos, as lágrimas que enxugamos. Ó Jesus, disseste que teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu, e os degraus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem a ele. Procuremos, pois, o caminho entre os espinhos e as dificuldades, e não entre as flores. Os homens correm em busca dos bens terrenos, como se pudessem guardá-los para sempre. Mas aqui não há mais ilusões, e eles logo se apercebem de que se apoderaram apenas de uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes seriam proveitosos na morada celeste, os únicos que poderiam dar entrada a essa morada. Tenham piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus e ajudem-nos com suas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçam, uma rainha de França, 1863. Amigos queridos, irmãos queridos que dirigem a nossa casa de amor, envolvidos na mensagem da nossa querida irmã, buscando a humildade e a simplicidade enquanto estamos aqui, enquanto há tempo de transformarmos, mudarmos o nosso caráter. Nos reunimos então nesta casa de amor, sob os auspícios de Jesus Cristo, nosso Mestre Maior. E recorrendo a Ele, buscamos esses espíritos
que fizeram parte da codificação, como a Rainha de França, como Allan Kardec e o mestre Leon Denis, responsável pelo estudo de hoje. Em nome desses irmãos queridos, em nome do nosso altivo diretor da nossa casa, da coluna de espíritos que dirige o nosso SEAP, em nome das irmãs queridas, em nome do amor que vibra nesta casa, em nome do nosso amor, minha amada e saudosa esposa, em nome do teu amor, Senhor, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, é que pedimos a devida permissão para iniciarmos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Vamos lá, vamos dar continuidade. Estamos na página aqui da edição CELD, está com algum problema de contato aí. Da edição CELD, quem está nos ouvindo em casa, nos desculpe. Nós estamos na segunda parte do livro O Problema do Ser e do Destino, que é o capítulo 13. Trata-se das vidas sucessivas, a reencarnação e suas leis. Então a gente vem estudando, a Débora vem trazendo para a gente este estudo, nós vamos dar continuidade aqui. É uma outra ideia sobre a reencarnação. Página 191, Adilane. A que regras se submete o retorno da alma à carne? As regras da atração e da afinidade. Vou fazer de novo a pergunta que o próprio Leon Denis fez e ele mesmo respondeu. A que regras se submete o retorno da alma à carne? Como é que nós voltamos à carne? Quais foram as regras? Todos nós que estamos aqui reencarnados. As regras da atração e afinidade. Então, sabe como é que está o som? O som está saindo direito? Tá, né? Está saindo direito. Se alguém em casa tiver algum problema com o som, por favor, nos avise. A atração e a afinidade com os espíritos que vão nos receber aqui. Pai, mãe, irmãos, amigos. Atração e afinidade com aqueles que nós vamos reencontrar ao longo da vida e vamos nos unir a eles, formando uma nova família, esposa, marido, filhos. Atração e afinidade aos espíritos desencarnados que nos secundam, amigos, parentes, inimigos, amores e ódios nos cercando sempre. Isso aqui que ele está querendo dizer com atração e afinidade. Quando um espírito reencarna, é atraído para um meio condizente com as suas tendências, seu caráter, seu grau de evolução. Olha que frase interessante para a gente entender. Por isso que nós sempre dizemos aqui que reencarnação não é para você acreditar, é para você entender, compreender. E Leon Denis explica isso com muita mestria e bem devagarinho. São várias ideias que ele traz sobre a reencarnação. Isso aqui é uma outra ideia. Quando a gente vê ali nos espíritos suicidas, o espírito falando, aqueles que têm condições de programar uma reencarnação. Muitos, não é uma regra, muitos não têm nem como ficar junto daqueles que ele amou. Então, ele vai ficar no meio de um grupo de espíritos que ele não tem afinidade. Ele analisa várias famílias, os lugares que ele vai voltar.
ele passa um tempo junto daquela família que vai acolhê-lo, para ele poder ali reencarnar. Vide a Dona Ivone, ela não reencarnou no seio dos seus queridos, ela veio numa família estranha, não eram espíritos maus, eram bondosos, sua mãe, seu pai, e ela ainda lembrava do seu passado. Vamos ver o que Leon Denis está dizendo, porque essa regra aqui é geral. É geral. Lá, quando nós estudamos, foi com os suicidas, mas não é diferente. A regra é geral. Ó. Quando um espírito reencarna, é atraído para um meio condizente com suas tendências, seu caráter, seu grau de evolução. As almas se acompanham e encarnam em grupos. Elas constituem famílias espirituais, cujos membros se unem por laços ternos e poderosos, estreitados ao longo de existências percorridas em comum. Então aquela pergunta, então eu tenho alguns milhões de anos, então eu tenho alguns milhões de mãe, alguns milhões de pai, não é? De pais, mães, milhões de esposas, milhões de maridos, não é isso? Eu estou reencarnando e desencarnando? Não, não é isso. Por que você concordou comigo? Levei você a concordar comigo. Esse aí seria o lógico. Nós pertencemos a grupos familiares e a gente vem sempre com os mesmos espíritos da mesma família espiritual. Vou citar um nome aqui. O Alexandre, por exemplo, é da família espiritual de vocês. É da mesma família. Não tenha dúvida, é irmão. Pertence à mesma família. Então, a gente vem sempre no seio daqueles que nós amamos, que nós já convivemos. E às vezes nós não amamos, precisamos aprender a amar, mas faz parte da nossa família. Só que na nossa família espiritual tem aqueles que estão à frente. Vamos colocar essa tábua aqui cheia de espírito, aqui da família. Nossa família está aqui, um grupo grande de espíritos. Tem uns que estão à frente, tem uns que estão mais atrás. Uns conseguiram avançar, outros estacionaram. Quando a gente fala aqui do Emmanuel, o trabalho ali do André Luiz, do Emmanuel, do André Luiz não, do Chico com o Emmanuel, quando escreve há 2000 anos. A Lívia foi um espírito que progrediu, foi embora. Pertencia à mesma família daquele espírito, que na época era a personalidade de Públio Lentulus, que é o Emmanuel. Só que o Públio Lentulus faliu. O orgulho fez com que ele estacionasse. Mas Lívia, ascendeu. E ele volta naquele mesmo grupo. Aquele mesmo grupo. E o amor dele, que ele tanto amava, ele vai ter que correr atrás do prejuízo. Entendeu? Então, a Lurdinha, os meus filhos, tudo indica que pertencemos, tudo indica, né? Não tem dúvida nenhuma, mesmo grupo familiar, mesmo grupo de espíritos. Temos uma afinidade e que vamos voltar juntos. Senta aí. Eu não posso falar o que eu pensei. Então, a gente pertence, é porque atrapalhou o raciocínio, a grupos de familiares. Então eu sei que ela me espera, uma afinidade muito grande, um sentimento de amor. Temos coisas a resolver juntos, vamos continuar no mundo espiritual, vamos retornar depois, juntos novamente. Com a graça de Deus. Aí quando vocês desencarnarem,
vocês vão ver a família que pertence, um grupo que pertence, vão se situar muito bem na categoria de espíritos imperfeitos ou bons, em que vocês vão se situar ali, e com esse grupo ter que voltar, porque a gente não aprende tudo numa encarnação. Aí vamos voltar com a família, de acordo com o quê? Com as afinidades, com a sintonia, como ele colocou aqui, ó, com as regras de atração. As almas se acompanham e encarnam em grupos. Vem um grupo para cá, como nós lemos. Tem amigos nossos, irmãos nossos, que estão até em outro país, vivendo a experiência ali, necessária ao progresso daquele grupo. Nós estamos aqui no Brasil. Olha, nós pertencemos a uma casa espírita, nós gostamos um do outro. Tudo leva a crer que pertencemos à mesma família espiritual. Não é o... Como é que é o nome dela? Como é o nome? Hã? Não é Jussara? É isso aí. Elas constituem famílias espirituais cujos membros se unem por laços ternos e poderosos, estreitados ao longo de existências percorridas em comum. Às vezes, esses espíritos são afastados uns dos outros temporariamente e mudam de ambiente para adquirir aptidões novas. Assim se explicam, segundo os casos, as analogias e dessemelhanças que caracterizam os membros de uma mesma família, filhos e pais. Mas os que amam sempre se encontram, cedo ou tarde, na terra como no espaço. Então, aqueles que nós amamos de verdade, a gente se encontra depois, no mundo espiritual ou de novo na terra. Porque tem ligações nossas que são necessárias. São os casamentos, estou falando aqui do casamento, né? Filhos, pais, são os casamentos, provas. Você pegou o ônibus lotado, achou que estava muito cheio e desceu do ônibus. Mas você tem que ir para o trabalho, vai pegar o outro vem lotado de novo, mais lotado ainda. Aí vai reclamar? Você desceu porque quis. Então tem as provas, tem os casamentos fraternos, um vai ajudar o outro. Tem os casamentos, as uniões por amor. Por amor. E assim a gente vai aprendendo, tendo um aprendizado. Mas aqueles que a gente ama de verdade, a gente se encontra. Eles esperam por nós. Entenderam isso? Alguma pergunta? Obrigado. E termina aqui. Acusam, vai Dilane, que vai escrever, né? Acusam a doutrina das reencarnações de arruinar a ideia de família, de inverter e confundir as posições que ocupam, uns relativamente aos outros. Os espíritos unidos por laços de parentesco, por exemplo, nas relações de mãe e filho, de esposo e de esposa, e etc. Na verdade, é o contrário. Na hipótese de uma vida única, os espíritos se dispersam após uma curta coabitação e, com frequência, tornam-se estranhos uns aos outros. Se o espírito fosse criado no momento em que ele nasceu, eles eram estranhos. Não teria afinidade, você ia começar tudo do zero. E poderiam nunca mais se encontrar. Que se um for para o céu, o outro para o inferno, acabou. Não tem uma sequência. Às vezes a gente tem filhos que têm dificuldade, que a gente tem dificuldade, não é? Muitos têm dificuldade. Não é que não pertença à nossa família, é que eles não estavam
tão ligados como a gente achava que estava. Nasceu do mesmo sangue, mas não pertence, não são aqueles os afins, mas há uma necessidade. No caso dos suicídios, casos de abortos, mas volta para o mesmo grupo familiar, como nós dissemos, eu já estou aqui, nossa família tem gente que está aqui atrás, a gente está na frente, tem um quarta série e primeira série, o bicharal está ali atrás, mas faz parte, então ele vai ter que caminhar para chegar aqui, mas nós já estamos aqui. Aí quando vem alguém aqui de trás por uma necessidade qualquer, a gente acha estranho, porque não comunga dos mesmos sentimentos ainda, está um pouquinho atrás. Assim como nós também podemos nos juntar a alguém mais adiantado, vamos ficar meio que... Mas o mais adiantado é bom que vai puxar a gente para a gente caminhar mais rápido. Todo mundo gostaria de ter um pai e uma mãe amorosos, que nos desse uma educação. Eu queria ter a educação que a minha netinha tem. Toda paparicada, mas não é só paparico, está estudando já, novinha, exige muito dela. Então pais dedicados, pais esclarecidos, tudo isso funciona, né? Ajuda bastante no nosso progresso. Hã? Não vai saber. Nunca vai saber. Pois é. Então vamos lá. Segundo a doutrina católica, as almas são fixadas depois da morte em lugares diversos, como a gente falou, né? Ou o céu ou o inferno, de acordo com seus méritos, e os eleitos são separados para sempre dos condenados. Assim, os elos de família, criados em uma vida passageira, na maioria dos casos desfazem-se e até se rompem definitivamente. Enquanto que, com renascimentos, os espíritos reúnem-se novamente e prosseguem suas peregrinações em comum através dos mundos. Sua união torna-se assim sempre mais estreita e mais profunda. Uma vez, um amigo meu, num trabalho que a gente estava fazendo, aí teve lá uma mensagem de um espírito, e eu perguntei, o espírito não se identificou, eu perguntei quem ele era. Ele falou assim, Carlos. O nome dele era Carlos. E Carlos, o que significa Carlos para mim? Não significa. E eu perguntei, você é da minha família espiritual? Você é um espírito amigo? Quem é você? Ele disse assim, eu fui seu pai, uma outra encarnação. O meu pai dessa encarnação era o do cinto, né? O meu pai dessa encarnação, eu conheci, claro, meu pai. Desencarnou com 50 e poucos anos, novo. Eu fui seu pai. Eu agradeci e tal, a mensagem foi muito interessante, né? Foi a psicofônica. Passou. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, Carlos. Um outro médium, anos depois, passado uns 2 anos, um ano, pouco, ele falou a mesma coisa. Opa! Outro médium, em outro lugar, sem eu esperar, ele falou a mesma coisa. Teu pai se chama Carlos. Por que eu estou contando essa história? Esse espírito Carlos, que foi Carlos lá na história, ele é um espírito familiar, que gosta de mim, que tem amor por mim, como um pai, porque ele continua do meu lado. Já se passaram aí, mas depois eu fui saber um pouco mais de 200 anos. Um pouco mais de 200 anos. Continua, é da família. E o meu pai dessa encarnação? Então eu tive um outro pai. Tive, por uma necessidade dele, desse espírito que foi meu pai, por uma necessidade minha, e
é um espírito familiar também, que pertence à família. E eu vim saber também que esse espírito já reencarnou. Ponto. Se reencarnou, se não reencarnou, vamos partir do princípio que ele reencarnou. Quando eu retornar à pátria espiritual, eu vou saber muito bem quem foi esse espírito, que foi o meu pai na última encarnação. Ele estando encarnado ou desencarnado, eu vou saber quem foi. Certamente da minha família espiritual. Agora, o outro lá é pai mesmo que me ama, não que esse não me amasse, mas o outro já está um bom tempo junto. Quer dizer, a gente vem com aquele grupo. A esposa, ela sempre foi a minha esposa? Não, já teve outra, já casei com outra, do mesmo grupo familiar. Ela já casou com outro, do mesmo grupo familiar. Aí nesse grupo, casou com outro, casou com essa, por necessidades espirituais. E depois você vai se afinizando, você vem voltando com aqueles espíritos mesmo, com aquele grupo mesmo, algumas encarnações. Eu perguntei também dessa vez lá, eu sempre reencarnei, sempre vim com a Lourdinha. Ele falou, muitas vezes, com marido e mulher. Algumas vezes, muitas vezes. Então você vê que já tem uma afinidade. Então a gente tem afinidade, provavelmente, né, tudo indica que vamos continuar juntos. Abrimos a casa aqui em homenagem a ela, né, no início ali do trabalho. Então são espíritos afins. Está entendendo como funciona? O André Luiz que conta muito bem um caso desse, né, de reencarnação. Quando ele está no livro Nosso Lar, quando ele fala dessas uniões, desses casamentos provacionais, casamentos fraternos, casamentos por amor, e ele fala do espírito que ficou viúvo, se casou uma segunda vez. Eu estou tentando lembrar aqui o nome dele. E quando ele desencarna, e a esposa dele está esperando por ele. Lembra que eu contei? Aí o André Luiz vai visitar a esposa. Quando chega lá na casa da esposa dele, aí é até engraçado aquele pedaço. O espírito diz assim, ele diz assim, essas aqui são minhas duas esposas, que eu casei a primeira vez e que eu casei a segunda vez. Aí o André Luiz leva um susto. Opa, como é que isso acontece? Aí a primeira esposa, deixa que eu vou explicar isso. O que foi que aconteceu ali? Ele se casou, ficou viúvo, tinha duas crianças, casou com uma outra que ajudou a ele, cuidar dele, a cuidar das crianças, e todo mundo desencarnou. Aquele foi um casamento fraterno. O outro era um casamento por amor. E ela explicou, a fulana está reencarnando, em breve vai reencarnar, porque o grande amor dela já está na Terra. Ela vai voltar e vai reencontrar com ele e vão se casar lá na Terra. Ela é uma irmã muito querida que me ajudou, que ajudou meu esposo e que ajudou meus filhos. Coisa interessante, né? Ela já tinha desencarnado e ele precisava da ajuda. E, com certeza, tanto esse espírito como o outro, o que casou, o marido, vão ajudá-la. E quando ela reencarnar, vão ajudá-la a reencarnar e a ela estar junto com a pessoa que ela ama. Entenderam? Exatamente.
Então, são grupos familiares. Assim, os elos de família, criados em uma vida passageiras, na maioria dos casos, desfazem-se e até se rompem definitivamente. No caso da crença católica, tá? Por quê? Morreu, um pode ir para um lugar diferente do outro. Um vai para o inferno, outro para o céu, não vai encontrar mais. Enquanto que, com os renascimentos, os espíritos reúnem-se novamente e prosseguem suas peregrinações em comum através dos mundos. Sua união torna-se assim sempre mais estreita e mais profunda. Claro, você reencarna uma vez naquela família, segunda vez, terceira, cria laços de amor mesmo. As condições... então vamos lá. A nossa ternura espontânea por certos seres, aqui embaixo... Aqui, Edilane. Pode ler. Quer dizer, pode ler. Nossa ternura na outra página. Ela está vendo na página errada. É aqui, ó. Tentando achar aqui. Eu falei... Nossa ternura. Vai. Pode ler. Falei, cara. Nossa ternura espontânea por certos seres, aqui embaixo, facilmente se explica. Nós já os conhecíamos. Já os tínhamos encontrado anteriormente. Já os tínhamos encontrado anteriormente. Quantos casais, quantos amores se ligam por inúmeras existências, percorridas 2 a 2. Seu amor é indestrutível, pois o amor é a força das forças, o elo supremo que nada pode romper. Que coisa bonita isso, né? É o nosso sonho, né? As condições da reencarnação são tais que nossas situações recíprocas raramente se invertem. Quase sempre nossos graus respectivos de parentesco se mantêm. Quando isto não é possível, algumas vezes um filho poderá vir a ser o irmão mais novo de seu pai, de outrora. Uma mãe poderá renascer como a irmã mais velha de seu filho. Em casos excepcionais, apenas a pedido dos interessados, as posições serão trocadas. Os sentimentos de delicadeza, de dignidade, de mútuo respeito que experimentamos na Terra não podem ser desconsiderados no mundo espiritual. Supô-lo seria ignorar a natureza das leis que regem a evolução das almas. Entenderam o que ela leu? Entendeu? Quantos casais, quantos amores se ligam por inúmeras existências percorridas 2 a 2. Muitos, né? Seu amor é indestrutível, pois o amor é a força das forças, o elo supremo que nada pode romper. São esses casais unidos. A minha avó na outra vida é minha mãe hoje. A tua avó na outra vida é minha mãe hoje. É a tua mãe de hoje. É. A avó dela é a mãe de hoje. Ela sabe. É a mãe de hoje. Não foi tão amor assim não, né? As coisas se fazem por necessidade. O que eu posso dizer para vocês, a minha vida podia ter sido bem melhor, bem mais tranquila.
Vou me expor aqui para uma situação, mas que não tem nada demais, não. Então, numa determinada época, houve uma traição. Eu era casado, me envolvi com a esposa de uma pessoa que era o meu patrão. O que aconteceu? Ela foi morta, quando foi pega, foi morta, foi descoberta, foi uma traição, entregaram. Eu fui preso e fui induzido ao suicídio, e me suicidei. Que foi falado, ela já foi, você tem então a dignidade, naquela época, não tempo atrás, como eu estava preso mesmo, jogou um punhal lá e eu me matei. História triste, né? Vocês sabem que eu sonhei com isso a vida inteira, eu sonhava? A vida inteira eu não sabia o que era, só fui decifrar depois que a Lourdinha desencarnou. Mas isso não foi na vida passada, não, já tem um tempo. Tem um tempo, não foi na última vida, não. Nem na penúltima, tem um tempo. Aí volta o marido dela, lá atrás, como pai. A minha esposa, lá atrás, como mãe dela, os pais dela. E eu, de novo, nós nos reencontramos e nos casamos. Para que isso? Olha como é que a lei junta todo mundo. Para a gente se amar, a gente se perdoar. Foi uma relação fácil? Vocês acham que foi? Seria fácil se todo mundo tivesse sublimado, né? Compreendido o amor, mas infelizmente não. Então foi muito difícil. Foi muito complicado. Meus sogros estão desencarnados, eu posso falar com muita tranquilidade. Eu gostava muito deles, eu fiz de tudo para poder ser útil a eles. Sempre fiz, sempre gostei muito. Até mais do que a minha própria esposa, que era filha deles. E nós dois tivemos, em função disso, muitas tribulações. Mas graças a Deus conseguimos passar. Então você se une naquele grupo. Esses que foram os pais dela pertencem à nossa família? Sim. Agora, a minha ligação com ela sempre foi muito forte. Desde lá do passado. Já vimos junto algumas vezes, quando acontece de estar em famílias diferentes, não resiste, provocamos dores, eu peço muito perdão a eles, até hoje eu oro todos os dias por eles. Quando eu descobri tudo, eu passei a orar todos os dias, pedir a Deus por eles e perdão. Porque na verdade, quem errou fui eu, quem errou foi ela, fomos nós. Deveríamos suportar. E o outro, o traidor, não vou dizer quem é, porque ele está reencarnado ainda, então não vou dizer quem é. Veio junto da família também. Interessante, né? A reencarnação, exatamente isso aqui que Leon Denis está dizendo aqui. A gente complica, depois tem que descomplicar. Você fez a bobagem, tem que desfazer a bobagem. Ela falou, a minha avó é a minha mãe hoje. Ela sabe muito bem quem foi a avó, quem é a mãe. E ela sabe muito bem do que eu estou dizendo aqui. Porque ela, não só ela viu o que eu estou dizendo, mas outras pessoas também. Além do meu sonho, né? O meu caso particular. E tudo isso para que a gente possa se entender. Ter amor pelo outro. Às vezes, como dizem em comum aí, eu estou aturando para nunca mais voltar com fulano, né? Vou aturar. Tudo bem, nessa se aturou. Vai voltar para aprender a amar. Vai voltar para aprender a amar. Aprender a amar. Uma vez eu estava implicando lá com a Lourdinha, as coisas bobas lá em casa, coisas nossas lá, que eu
peguei lá uns biscoitinhos dela lá e tal. Ela ficou danada e falou assim: na outra você vai vir melhor, mais educado. Ela falou para mim. Falei: você vai querer voltar comigo de novo, né? Então, a gente vem caminhando junto, aprendendo a amar um ao outro. Aí ele continua aqui. Vai, Dilane. O espírito adiantado, cuja liberdade cresce proporcionalmente à sua elevação, escolhe o meio em que quer renascer, ao passo que o espírito inferior é impelido por uma força misteriosa, a qual obedece instintivamente, mas todos são protegidos, aconselhados, amparados na passagem da vida do espaço, a existência terrestre, mais penosa, mais temível que a morte. Muito bem. A união da alma ao corpo efetua-se por meio do envoltório fluídico deste perispírito, do qual falamos muitas vezes. Por sua natureza sutil, ele servirá de elo entre o espírito e a matéria. A alma está ligada ao germe por este mediador plástico, que vai contrair-se, condensar-se cada vez mais através de fases progressivas da gestação e formar o corpo físico. Então ele está falando aqui como se procede a reencarnação. O perispírito do reencarnado vai se ligar ali no momento da concepção ao feto, ao óvulo, começa o óvulo que vai se subdividindo nas diversas fases da gestação, ele vai se ligando cada vez mais àquele corpinho que está se desenvolvendo. É o mecanismo da reencarnação. Sob o afluxo crescente dos elementos materiais e da força vital, fornecidos pelos geradores dos movimentos vibratórios do perispírito da criança, vão diminuir e reduzir-se, ao mesmo tempo em que as faculdades da alma, a memória, a consciência, apagam-se e aniquilam-se. É a esta redução das vibrações fluídicas do perispírito a sua oclusão na carne, que se deve atribuir à perda da lembrança das vidas anteriores. Um véu, cada vez mais espesso, envolve a alma e apaga suas radiações interiores. Todas as impressões de sua vida celeste e de seu longo passado mergulham nas profundezas do inconsciente e só emergirão de lá nas horas de exteriorização ou na morte, quando o espírito, recuperando a plenitude dos seus movimentos vibratórios, evocar o mundo adormecido de suas recordações. Então, o que acontece aqui? Ele aqui falou o mecanismo físico do renascimento. O que a Dilane leu ali inicialmente, o mecanismo moral. Então, há o aspecto moral, há o aspecto físico, no processo da reencarnação. E as questões morais vão ao encontro, ou vêm ao encontro das nossas necessidades espirituais. Aí você vai se unir a fulano ou a Beltrano, de acordo com as suas necessidades. Entenderam? Entendeu? Está entendendo? Alguma pergunta? No? No question? Continue, Edilane. O papel do duplo fluídico é considerável. Ele explica do nascimento à morte todos os fenômenos vitais, possuindo em si o registro indelével de todos os estados do ser, desde sua origem. Deles transmite a massa
os traços essenciais ao germe material. Aí está a chave dos fenômenos embriogênicos. Então, está tudo no perispírito. O perispírito que explica essa ligação do desencarnado que vai reencarnar. Durante o período da gestação, continua. O perispírito impregna-se de fluido vital e materializa-se suficientemente para se tornar o regulador da energia e o suporte dos elementos fornecidos pelos progenitores, pelos pais. Então, ali o perispírito vai se embeber de uma carga fluídica, que é o fluido vital. Esse fluido vital é que vai dar a vida do corpo físico. E ele tem um tempo de durabilidade. Quando ele se esgotar, vem a morte. Constitui assim uma espécie de talagarça de rede fluídica. Eu não sei o que é talagarça. O que é talagarça? Vem aí. Constitui assim uma espécie de talagarça de rede fluídica permanente, através da qual passará a corrente de matéria, que destrói e reconstitui incessantemente durante a vida o organismo terrestre. Uma rede, um tapete, isso que é talagarça. Uma malha, quer dizer, é a ligação, Vamos ler então de novo aqui para a gente entender tudo isso aqui. O que é talagarça? Vamos lá. Durante o período da gestação, o perispírito impregna-se de fluido vital e materializa-se suficientemente para se tornar o regulador da energia e o suporte dos elementos fornecidos pelos progenitores. Constitui assim uma espécie de talagarça. Quer dizer, o perispírito é uma talagarça, um tapete, uma rede fluídica permanente, através da qual passará a corrente da matéria que destrói e reconstitui incessantemente durante a vida o organismo terrestre. Aquelas redezinhas. Então é através do perispírito que se passa tudo para o espírito, e é através do perispírito que tudo do espírito passa para o corpo físico. E à medida que o corpo físico vai se desenvolvendo, depois que a gente nasce, há uma renovação das células, muitas células morrem, outras renascem. O elo principal que faz tudo isso funcionar é o perispírito. O que os médicos não levam em conta. Será a armadura invisível que sustenta interiormente a estátua humana. Então o que sustenta é o perispírito. Quando há a morte, o corpo fica mole. Quando você dorme, o corpo não fica mole. Vai pegar uma criança no sono profundo, está toda mole. Duro. Por quê? Porque o perispírito, parte do perispírito, saiu dali. Ele saiu dali, está só ligado ali, só está ali a vitalidade do corpo. Ele está ligado por um cordão fluídico. Parte dele sai, o corpo está ali amolecido. Quando morre, é o rompimento total. Então, é o perispírito que mantém o corpo vivo, rígido. Graças a ele, quer dizer, o perispírito, a individualidade, a memória, conservação e perpetuação no plano físico, apesar das vicissitudes da parte mutante e móvel do ser. Da mesma forma, assegurará a recordação dos fatos da existência presente, lembranças cujo encadeamento, do berço à tumba, oferece-nos a certeza íntima de nossa identidade. Então, quando você está nascendo, você está formando o seu corpo, você está formando um cérebro. O cérebro é um órgão que é um instrumento do espírito, assim como são os braços, as pernas, é um instrumento. A mente é do espírito.
Mas quem armazena tudo é o perispírito. Está ali no corpo fluídico. Ele que vai armazenando. Então, só depois do nascimento, é isso? Quem falou? Só depois do nascimento. Depois do nascimento, e você vai esquecendo, porque vai ficando tudo nesse cérebro físico. Esse cérebro que você tem, não começa no momento da concepção, na gestação, essa ligação. Mas esse cérebro que você tem a idade que você tem. 80 aí, tem a idade que você tem, tá? Esse cérebro. Por isso você só lembra dessa vida. Só em alguns desprendimentos, né, emancipação da alma, que você pode lembrar de alguma coisa anterior. No sonho, você se vê. Mas quando você está perto de desencarnar, você começa a lembrar de fatos passados da tua vida. Você começa a se ver como espírito imortal. E quando você morre, você tem esse conhecimento, você tem esse acesso. Tanto quanto no início, quando você está nascendo, você está com um pé lá, outro cá. Você está vendo o mundo espiritual e você está vendo o mundo material. É muito comum as crianças terem amiguinhos invisíveis. Elas estão vendo o espírito ali, vocês não. São espíritos da mesma família espiritual da criança. A tua filha via ou vê, brinca de vez em quando com alguém? Brincava. Pois é. Tem até nome o espírito, né? É o fulano que está aí. Amigo de outras vidas. É. Pode ser que esse espírito venha, reencarne. Pode ser irmão, pode ser tudo. Pode ser que fique só lá, sempre protegendo do outro lado. No início da vida ou no final da vida, o ser humano ele está meio lá e meio cá, não é isso? Sim, sim. Eu falei da Lourdinha. A Lourdinha lembrou uma porção de coisa. Eu já sei quem eu fui e falou para mim. Antes de desencarnar, ela falou. A isso que deu aso a eu encaixar os sonhos e entender o que os médicos falaram para mim. Eu sei quem eu fui. Essa semana eu falei com uma tia minha, já está na casa dos 80 mais ou menos. Ela me ligou, meu sobrinho, eu sonhei com a sua avó e com a sua mãe. Eu achei maravilhoso, mas eu fiquei de certa forma um pouco preocupado, porque no início e no final da vida as pessoas vivem lá e cá ao mesmo tempo, vendo pessoas que já foram e tal. Fiquei pensando, caramba, será que a minha tia daqui a pouquinho vai fazer a passagem? Fiquei com isso na cabeça. Tem muito tempo isso? Tem uma semana. Vamos esperar. Às vezes não, né? Às vezes sim, às vezes não. Então, para a gente ir terminando aqui, vamos para o último parágrafo, Adilane. A incorporação da alma não é, portanto, espontânea, como certas doutrinas afirmam. Ela é gradual e só se torna completa, definitiva, ao cabo da vida uterina. Neste momento, a matéria encerra completamente o espírito. Peraí, eu não entendi. Que deverá vivificá-la. Não, volta ali. O que acontece? A incorporação da alma. Não é mediunidade de incorporação. Ele está dizendo a incorporação da alma no corpo que está nascendo. Que tá só se completa com a gestação, depois de 9 meses. É isso que ele está dizendo. Ó. A incorporação da alma não é, portanto, espontânea, como certas doutrinas afirmam. Ela é gradual e só se torna completa e definitiva ao cabo, quer dizer, ao fim da vida uterina. Não é de imediato, é um processo. É um processo, átomo por átomo, molécula por molécula. O feto vai se formando. Então, a incorporação do espírito ali, não é mediunidade de incorporação, não. Não. Neste momento, a matéria encerra completamente o espírito. No momento, que momento é esse? Do nascimento. Que deverá vivificá-la pela ação das faculdades adquiridas. Longo será o período de desenvolvimento, durante o qual a alma aplicar-se-á a talhar sua nova vestimenta e adaptá-la às suas necessidades,
a fazer dela um instrumento capaz de permitir-lhe manifestar suas potências íntimas. Então a alma ali vai se adaptando ao novo corpo, o corpo vai se desenvolvendo, o corpinho da criança, até ela tomar posse de tudo. Os espíritos dizem que essa ligação se completa depois dos 7 anos, até os 7 anos. Entendeu, Adilane? Continua aí. Mas nesta obra ela será assistida por um espírito encarregado de sua guarda, que vela por ela, inspirando-a e guiando-a durante toda a duração de sua peregrinação terrestre. E toda noite, durante o sono, e muitas vezes durante o dia, no período infantil, o espírito se liberta de sua forma carnal e retorna ao espaço para unir forças e encorajamento, descendo em seguida a seu envoltório adormecido, a fim de retomar o curso penoso da existência. Então ele está dizendo aqui que é o sono. Durante o sono, nós, espíritos, a alma, vai se retemperar no mundo espiritual, porque a nossa vida verdadeira é a vida de espírito. Aí a gente reencontra os nossos amores, os nossos protetores, e eles nos dão forças. Vamos embora, vamos viver, vamos continuar, firme. Você precisa de passar por isso, porque nem sempre a vida é cheia de flores. Os caminhos, a vida, nossa vida aqui na Terra, não é uma estrada asfaltadinha. Tem uns buracos, tem uns quebra-molas. Então, você vai, quando dorme, angariar forças com seus guias. Daí a importância da gente orar, pedir a Deus que nos ajude, que nos guarde, que nos proteja, que nos inspire, que nos dê forças para manter-se firme até o fim. Nós vamos saber depois o porquê dessas uniões. Uniões felizes, uniões infelizes, momentos de dores, momentos de felicidade. Quando a gente desencarnar, tudo virá à tona. Perguntas? Question? No question? Podemos encerrar? Você está quase dormindo aí, né? Não, prestou atenção? Então faz a prece, Adilane. Vamos terminar o nosso estudo. Daqui não está funcionando não. Pode desligar do lado. Agradecemos, Senhor, o estudo desta manhã. Agradecemos a Leon Denis, o nosso patrono, ao altivo, à coluna de espíritos que sustenta o nosso SEAP, a nossa casa de amor. Em nome desses espíritos amigos, em nome de Allan Kardec, de Leon Denis, em nome do amor, do nosso amor Lourdinha, pedimos a devida permissão a Jesus e a Deus o encerramento dos estudos da manhã de hoje. Que assim seja.